Estamos de volta, já está aqui com a gente a doutora Virgínia Altoé, que é oncologista e lida diariamente com essa situação que a gente estava falando aqui no primeiro bloco, né, doutora? Isso mesmo, Sandra. O médico oncologista é especialista em tratar o câncer. Então, a gente já está habituado, né, a saber que o câncer é uma doença, em geral, muito grave. Então, mesmo que a gente sabe que hoje em dia a medicina evoluiu muito e que grande parte dos cânceres tem cura, né, tem tratamentos complexos, mas tem cura, ainda assim a gente tem o conhecimento de que é uma doença grave e que pode tirar a vida do paciente. Então, definitivamente, talvez um dos diagnósticos mais temidos pelos pacientes. Tem um grande tabu em torno do câncer, né? Isso, e bem interessante você falar isso, porque é exatamente isso, existe um preconceito muito grande, uma falta de conhecimento sobre o diagnóstico, especialmente por achar que tudo é a mesma coisa, né? Dentro de um tipo de câncer existem vários prognósticos, né? Várias gravidades diferentes, então o fato do paciente ter câncer não necessariamente significa de que é uma doença que vai ceifar a vida dele, mas até a gente conseguir esclarecer isso, muitos sofrimentos surgem no meio desse caminho. Você estava dizendo pra gente que muitas vezes é você quem dá a notícia. Eu tô te chamando de você, né? Por favor. É tão novinha, né? Isso, por favor. Você que dá a notícia ou o paciente acaba de receber a notícia e é levado até a sua sala. Isso. Como é esse primeiro contato, né? Como é dar essa notícia ou ter esse segundo contato aí com a pessoa que acabou de receber a notícia? Olha, a minha opinião é que dar a notícia às vezes é até mais fácil. Porque quando eu tenho o paciente na minha frente e a biópsia chega até mim, doutor, eu recebi essa biópsia, te trouxe aqui, não sei o que é. Nossa. E eu tenho a chance de explicar verdadeiramente do que se trata, eu tenho certeza que o paciente vai sair do meu consultório, por mais que seja uma doença grave, mas tendo conhecimento, entendendo tudo que ele vai enfrentar dali para frente. Mas às vezes o diagnóstico é dado por um não especialista. E aí o máximo que ele consegue falar, porque não é a especialidade dele, ele não tem a obrigação de saber detalhes naturalmente, é que é câncer. E aí A pessoa sai dali com a cabeça... Exatamente. E aí os próximos passos não ficam tão claros. E eu acho que mais difícil do que ter o diagnóstico de câncer é você não saber o que você tem que fazer. A palavra câncer é muito pesada, né? Então, eu estava comentando que minha mãe teve um câncer e eu fui conversar com o médico antes dela. Isso é muito comum. E aí, quando o médico... E ele foi mais tranquilo, porque, assim, ele falou, Karine, olha, eu vou direto ao ponto. É um câncer. Então, assim, perdi meu chão, porque aí a gente tem essa conotação de que o câncer é morte, é sofrimento, é dor, enfim. E eu imagino que para esse paciente que chega no seu consultório depois, ele viveu todo esse desespero, mesmo que talvez momentâneo, né? De repente foi muito rápido, mas... E se ele demorou a chegar em você uma semana? Então ele quase morreu uma semana, né? O que é frequente. Por causa, né? A gente sabe que o Sistema Único de Saúde, às vezes, leva um tempo para o paciente chegar até o especialista, né? Nossa! A gente, graças... a pessoa ficar meses pensando nisso. Hoje a gente já tem uma lei que o paciente tem que ter o diagnóstico e começar o tratamento em até 60 dias. Olha que mas a gente sabe que muitas vezes isso é trabalhoso, né? E até esses 60 dias mesmo muitas vezes é um luto que o paciente vive antes mesmo de saber detalhes da doença. E daí a importância do cuidado do paciente com câncer ser um cuidado multidisciplinar. Não é só o oncologista, nem só o cirurgião, é o assistente social, o fisioterapeuta, o fono, às vezes é uma doença que atrapalha a fala, o psicólogo, o dentista. Então, porque realmente o câncer é uma doença muito complexa. Então, a gente precisa de uma blindagem ao redor do paciente. Ele precisa se sentir seguro enquanto paciente dentro do ambiente hospitalar ou de clínica, enfim. E o mesmo precisa ocorrer em casa. Que eu acho que é uma coisa que a gente está tentando falar aqui de empatia, de suporte.
né? A família tem que saber lidar com isso também, né? É um aprendizado para todo mundo. Existe o luto da família, mas e isso é totalmente entendível e a gente respeita naturalmente, mas além disso, a família tem que estar, mesmo vivendo aquela angústia do diagnóstico, mas preparada, porque ele vai precisar... Parar, né? É o que Neuza passou. Exato, vai precisar de suporte, porque a pessoa pode vomitar, ela pode ficar muito mal porque perdeu o cabelo, ou ela pode ficar muito prostrada e vai precisar de alguém fazer uma sopa. Que é uma coisa que a gente estava conversando, que no paciente com Covid, muitas vezes isso não acontece. Isso, para mim, eu acho o mais cruel do Covid. Essa solidão de ter que se virar sozinho e às vezes não conseguir levantar da cama porque... E ninguém pode te ajudar. E você está num hospital sozinho. Gente, para mim isso não tem nada pior. Você está no pior momento da sua vida e não ter um ente querido do seu lado, né? Isso é... Eu acho que uma das piores sensações é você não saber se você vai voltar para casa e não poder se despedir. Porque no câncer a gente tem essa oportunidade de estar junto, né? Graças a Deus, a gente, cada dia que passa, isso é mais frequente. Então, quando a paciente está numa fase difícil, né? Graças a Deus, isso cada vez que passa é menos frequente, porque a medicina evolui e vem evoluindo cada vez mais, mas isso ainda ocorre muito. A gente permite que vá a família toda, né? Não entra um acompanhante, entra 5 acompanhantes. Isso é uma coisa natural hoje. Às vezes entra o cachorro da paciente, que legal. O gatinho. Então, isso cada dia que passa é mais humanizado, graças a Deus. Nossa, agradeço todos os dias por estar vivendo nessa época. E vendo isso acontecer. E eu acho que tem muita coisa melhor ainda para acontecer a cada dia. Mas no paciente com Covid, o máximo que ele consegue é fazer uma chamada de vídeo. É muito frio, gente. Doutora, para a gente encerrar, eu imagino que para você, apesar de tão nova, mas já tem uma vivência nisso, é um aprendizado diário, né? De saber até a palavra que você vai usar, porque deu certo com um. O que você poderia dizer hoje, não só para as pessoas que estão recebendo um diagnóstico de câncer, que é a sua área, mas recebendo esse diagnóstico do Covid? Com toda essa insegurança, essas incertezas, dentro dessa sua experiência, assim, de que forma que você pode ajudar? Eu gostaria de fazer um adeno a esse pedido seu, que é vamos juntas. Show! Isso é uma coisa que quando eu conheci o seu programa, eu achei fantástico, porque eu uso isso no meu dia a dia há muitos anos. Que bacana! Como eu atendo, a maior parte dos meus pacientes é mulher, então vamos juntas mesmo. Que legal. E o tratamento é isso, é você pegar na mão da pessoa, mesmo o paciente com Covid, você pode não estar presencialmente, mas uma ligação, deixar uma comida na porta. Nós fizemos isso recentemente na minha vizinhança, né, do meu prédio. Então, vamos juntas. É isso que eu tenho para dizer, que nós estamos juntas. Apoie-se em quem você confie, mesmo que você não esteja próximo fisicamente. Porque é isso que fica. É quem a gente ama, é quem está do nosso lado, que a gente pode confiar. E a parte técnica, que é a parte que o médico consegue resolver, isso é fácil. O difícil é você ter alguém que respeita seu medo, que respeita sua individualidade, uma característica peculiar, que talvez a maior preocupação seja o cabelo, ou então ver o filho formado. Então, isso a gente busca no profissional em qualquer especialidade, não só no paciente que precisa de um oncologista, mas naquele que está cuidando do paciente com Covid. Então, a minha orientação é essa: confie na sua família, de mãos dadas, juntas, e vamos juntas. Gente, não precisamos dizer mais nada, né, doutora? Muito obrigada. Que legal. Fico muito feliz, porque esse é o nosso lema, é uma ajudar a outra e a gente vai seguindo juntas. Muito obrigada. A gente fica por aqui, obrigada pela sua audiência. Fiquem com Deus e vamos juntas. Vamos juntas. Oferecimento: Leão Marinho Educação Infantil e Grupo WK.